Bom dia, meus irmãos. Nós estamos reunidos mais uma vez para nós estudarmos a palavra do Senhor. E nesse trimestre nós estaremos estudando sobre o livro de Apocalipse. Todas as lições serão baseadas nesse livro. E nós estamos ainda em lições introdutórias e a lição de hoje nos leva a identificar quem é o autor do livro, a quem ele escreve e qual o propósito da revelação. Meu irmão, minha irmã, nós temos o privilégio de estudarmos hoje a lição número 2 da revista Compromisso. O título dessa lição é Vocação para a Revelação e ela está baseada nos versos 9 a 20 do capítulo 1 de Apocalipse. Então, Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 20, são os versos onde estão baseadas a nossa lição de hoje. E o texto áureo está no verso 9. Diz assim o texto: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, claro, também tem influência do contexto histórico da época, já que escrito por alguém que estava inserido naquele contexto histórico. E naquela ocasião, meus irmãos, naquela época, o Império Romano já havia adotado o culto ao imperador. O imperador, então, deveria ser cultuado como Deus. Como os cristãos não aceitavam isso, não acatavam ter que adorar um homem, adoravam apenas a Deus, recaiu sobre a igreja uma enorme perseguição. A igreja foi perseguida de maneira ferrenha, muitos cristãos foram presos, outros foram executados, alguns também foram exilados, é o caso de João, que sofreu essa pena na época do imperador Domiciano, provavelmente, de acordo com os principais historiadores, entre os anos de 90 e 95 depois de Cristo. João foi exilado naquela colônia penal lá na ilha de Patmos, para que fosse retirado do convívio com os irmãos, já que ele era um líder influente. Esse era o contexto histórico. A igreja perseguida, perseguições políticas, perseguições religiosas, com a intenção de acabar com a igreja. Mas havia também uma forte guerra espiritual que deveria ser enfrentada pela igreja naqueles tempos. E era necessário que a igreja recebesse ânimo e que buscasse o poder de Deus para poder vencer aquela batalha espiritual. O autor do livro, aquele que, como dizem alguns escritores, recebeu as palavras ditadas pelo próprio Cristo para que ele então as apresentasse posteriormente, é João, o apóstolo João, aquele que também escreveu as epístolas, o Evangelho, e aquele que teve a oportunidade de estar com Jesus em diversas ocasiões no seu ministério, inclusive naquele momento da transfiguração. Então João já tinha alguma experiência com Cristo e com os momentos sobrenaturais da atuação do Filho de Deus. E João tinha uma ligação com aquelas igrejas
da região onde ele atuava, a Ásia. João foi um líder na igreja de Éfeso. E, aliás, Patmos ficava próximo a Éfeso. Patmos ficava a pouco mais de 60 quilômetros. Então, João estava naquela região em que as igrejas da Ásia se localizavam e certamente tinha convívio não só com os irmãos da sua igreja em Éfeso, mas também conhecia irmãos e líderes de outras igrejas. Então, João conhecia os problemas daquelas igrejas também, mas também era conhecedor das suas qualidades. Certamente ele sabia daquilo que os irmãos estavam realizando na obra de Deus. E João escreveu, então, às igrejas da Ásia, como diz o verso 11. O verso 11, já na parte final, diz que aquilo que ele escrevesse deveria ser enviado às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, como destinatários da revelação, a princípio nós podemos dizer, eram aquelas 7 igrejas na Ásia. Mas, posteriormente, essa revelação alcançou todas as igrejas, inclusive a nossa. Inclusive nós, que também somos corpo de Cristo. Então, a revelação trazida através daquilo que João escreveu, recebendo aquelas palavras do próprio Cristo, alcançou todas as igrejas e alcançará outras que, porventura, surjam daqui para frente nos próximos anos. Então, esses são os destinatários da revelação apresentada ao apóstolo João. E observe que havia uma intenção de que as igrejas e os seus membros, por consequência, ou seja, nós também, estivessem atentos àquilo. Não foi escrito à toa, não era um livro de história apenas. Era algo importante para questões práticas. Então, ao alerta, a partir do capítulo 3, quando nós vemos as cartas que são escritas às igrejas, que diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, era para que todos ficassem bem atentos àquilo que estava sendo revelado, àquilo que nos é revelado agora, lendo esse livro, para que tivesse mudança de vida, para que tivesse mudança também de mentalidade dos irmãos que recebessem aqueles escritos, mas também de outras pessoas que, porventura, não sendo cristãos, tivessem também acesso àquele texto. É bem interessante nós observarmos também o comportamento, a forma como João se comportou em relação ao contato com Cristo naquele momento e a sua vocação. A princípio nós podemos observar que ele foi reverente diante do revelador, que era o próprio Cristo. No verso 17, meus irmãos, nós vamos observar que João cai. Quando ele olha para ver quem está falando com ele e ele vislumbra aquilo, ele cai. E ele mesmo diz: eu caí como se estivesse morto, caí aos pés daquele que estava me revelando como se estivesse morto. Algo semelhante também ocorreu com Daniel. Isso é relatado, por exemplo, no capítulo 8 do livro de Daniel, nos versículos 18 e 27, quando Deus também apresentou a ele visões com a intenção de lhe revelar algo. Então, quando João, aqui no texto de Apocalipse, quando João ouve as palavras e vislumbra o revelador dessas palavras, o poder era tão grande que ele cai. E ele também se mostra reverente. Ele só levanta posteriormente quando a mão direita de Cristo o toca. Aí sim, dizendo: não temas, não tenha medo, João, sou eu.
Aí ele se levanta. Essa reverência demonstra o respeito de João, reconhecendo quem estava falando com ele. Mais ainda, João não só recebeu o chamado, recebeu a vocação, ele foi reverente com aquele que estava revelando a ele o que era necessário, mas também ele se identificou com o chamado que foi apresentado a ele, o chamado que lhe alcançou. E reconheceu que aquele chamado era um chamado de Deus. Era uma missão a ser realizada, dada a ele pelo próprio Deus. Isso nos leva também a refletirmos sobre isso. Nós também estamos sendo chamados, e o chamado que nós estamos recebendo é realmente o chamado de Deus. Nós devemos identificar isso bem. Devemos reconhecer a voz de Deus quando ela nos alcança. E, ao se identificar com o chamado, João obedece. Ora, ele foi chamado, ele reconhece que é um chamado de Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, que é o seu interlocutor, e ele obedece. A ordem era, a vocação era: João, você precisa escrever tudo. Escrever o que está ocorrendo, escrever aquilo que você está vendo, escrever aquilo que vai acontecer e enviar para as igrejas. E ele fez isso. Por isso nós temos o texto que nós podemos ler hoje. Isso foi bastante importante para a vida de João e também para a vida das igrejas, porque aquela revelação precisava alcançar todas as igrejas. Também podemos destacar, meus queridos, que João reconhece que Jesus está no controle de tudo, porque o próprio Cristo fala isso a ele. É bem interessante nós olharmos para o que diz o verso 18. Vamos ler o verso 18 desse capítulo 1 de Apocalipse? Diz assim o texto nessa versão que eu estou utilizando: E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ora, esse texto, esse verso 18, mostra que Jesus Cristo está no controle de tudo, porque ele é o Todo-Poderoso, o Filho do próprio Deus. O seu poder é ilimitado. Nenhum inimigo vai poder prevalecer e nenhum inimigo tem poder semelhante. E isso encontra aquilo que nós tivemos a oportunidade de refletirmos na quarta-feira, no texto de Mateus 16. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, porque a igreja está edificada sobre a base que é Cristo, que é o Todo-Poderoso, que escreveu a João, dizendo: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Nem a morte pôde segurá-lo, muito menos o inferno, e nenhum inimigo poderá deter Jesus Cristo. Ele está vivo e permanece vivo para sempre. E é vitorioso para sempre. Nós devemos levar conosco essa certeza. E quando ele diz a João, não temas, ora, João entende isso. João entende que Jesus está chamando, Jesus está no controle e terá o controle sempre, porque o seu poder é ilimitado e para todas as circunstâncias. Ele não estaria sozinho jamais. Assim como nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Nós temos sido chamados também por Deus, nós temos sido vocacionados, nós temos missão a realizar. Todos nós temos um chamado. Deus nos chama e Deus também caminhará conosco. Ele também nos dará poder para que nós possamos cumprir com o chamado. Quero perguntar a você, qual é o seu chamado? Além, claro,
de pregar a palavra, para o que mais você foi chamado? Foi chamado para realizar o que na obra de Deus? Qual a sua vocação, meu irmão? Mais ainda, você já entendeu o seu chamado? Não há servo de Deus, não há salvo por Cristo que não tenha um chamado. Você é chamado para alguma coisa. Já entendeu qual é o seu chamado? Aquilo que você deverá realizar na obra de Deus? E você já se identificou com o seu chamado? Você reconheceu quem está chamando, você compreendeu aquilo e você já se identificou? Você gostou ou ainda está com medo, temeroso daquilo que deve realizar e daquilo para o qual foi vocacionado? E uma última pergunta para nós refletirmos durante essa semana. Você já está obedecendo, sendo atuante na obra de Deus para divulgar a Cristo para as pessoas que necessitam da salvação? E está sendo atuante também na sua igreja, realizando aquilo para o qual foi chamado, utilizando o seu talento para que a obra de Deus seja realizada e avance, então, em ganhar pessoas. Pense nisso, meu irmão. Todos nós somos vocacionados para algo. Nós não podemos nos omitir. Nós devemos atender ao chamado, devemos ser obedientes e devemos cumprir aquilo para o que Deus tem nos vocacionado. Meu irmão, minha irmã, desejo que você consiga entender, ter uma identidade com o seu chamado e colocar isso em prática. E você que já está colocando em prática, permaneça firme. Deus irá lhe ajudar em todos os momentos. Que todos nós possamos ter uma semana abençoada, que os irmãos estejam debaixo da graça do nosso Deus e todas as nossas famílias sejam guardadas por Ele. É o que eu desejo a toda a igreja.